alunos do 8º ano. Hoje nós vamos continuar a nossa matéria com a aula de número 4 e nós vamos tratar do capítulo 5 do nosso módulo. E nós vamos falar sobre as ideias iluministas no Brasil. Como objetivo dessa aula, nós vamos localizar as influências iluministas no processo de emancipação brasileiro, nós vamos analisar a conjuntura pombalina no Brasil, e vamos entender os principais aspectos das inconfidências no Brasil. É importante vocês saberem que o iluminismo, o movimento de esclarecimento surgido na Europa, ele surtiu influência nas colônias. Na época, a situação que o Brasil vivia era uma colônia portuguesa e esses princípios chegaram até aqui. Por que eles chegaram até aqui? Porque os intelectuais brasileiros eles trocavam correspondências com pessoas de outros países, os religiosos, os intelectuais. Então, até aqui nós tomamos conhecimento. É importante vocês saberem também qual é o ciclo econômico que nós vivíamos aqui. Era o ciclo minerador. Do final do século XVII até a segunda metade do século XVIII, nós estávamos aqui com o ciclo do ouro, Mariana, Ouro Preto, Sabará, E esse período a gente vivia o iluminismo na Europa. E essas teses iluministas, elas acabaram gerando uma série de reações, formaram grupos opositores, principalmente à exploração que o governo português imprimia na colônia. E por causa desses grupos contrários a essa forma de tratamento, surgiu esses grupos e o que foi levado como fonte de inspiração foi esse pensamento iluminista. E principalmente, Minas Gerais, nós fomos influenciados pelos princípios iluministas franceses, baseado na defesa da liberdade, igualdade e fraternidade. E isso tudo conduziu a uma crise do sistema colonial que culminou com a independência do Brasil. É muito importante vocês saberem que quem teve acesso a essa informação, a esses pensamentos e quem dirigiu, reivindicou essas mudanças, principalmente na Inconfidência Mineira, foi a elite econômica e intelectual de Minas Gerais na época. Olha só, vocês têm que saber também, que durante o governo do rei Dom José I, ele nomeou como uma espécie de primeiro-ministro o senhor Sebastião José de Carvalho Melo, que atuou de 1756 até 1777, mais conhecido como Marquês de Pombal. É uma espécie de primeiro-ministro e que ele imprimiu uma série de mudanças no Estado português. E ele era representante do despotismo esclarecido. O que é o despotismo esclarecido? É um tipo de governo, é déspota, mas ele combina tirania, absolutista, com um racionalismo iluminista. Era um pouquinho de cada coisa. E uma das coisas que o Marquês de Pombal fez foi uma reforma muito grande na política administrativa em Portugal. Dentre as coisas que ele fez, ele expulsou os jesuítas de Portugal e também aqui do Brasil, em 1759. E com isso, dando outra estrutura ao ensino, tanto em Portugal quanto nas colônias. Ele também compilou o primeiro Código Civil, fez uma reforma muito grande no Estado e ele reforçou o Pacto Colonial, aquele dever somente a colônia comercializar com a metrópole, e também uma das coisas que ele fez foi a derrama. A derrama, o que é a derrama? A derrama, gente, ela é uma cobrança
de dívidas acumuladas, tá? Quando a pessoa tinha, por exemplo, ela trabalhava numa mina lá em Ouro Preto, na extração de ouro, ela tinha que pagar um imposto. Esse imposto era chamado de o quinto. O quinto era feito por estimativa. Sua mina tem capacidade para tanto de ouro, né? Então, você todo dia, no final do dia, você tem que dar tantos quilos de ouro para o fisco. Mas acontece que, de tanto ser explorado, de tanto extrair, né, as minas, que no caso aí era o Ouro Preto, que chamava Vila Rica, elas já estavam ficando esgotadas. E mesmo a pessoa não retirando aquela quantidade, como havia sido tratado aquele tanto de estimativa, então o que acontece? Eles começaram a ficar acumulando dívidas. E essa dívida ela foi cobrada através esse movimento chamado derrama, né? E a derrama ela tem foi cobrada, né? Isso, e ela tinha um caráter, tá? Um caráter de processo, tá? Então, por causa disso, é que surgiu um movimento chamado Inconfidência Mineira. Foi um movimento de insurreição na colônia em Minas Gerais, ocorreu em 1789, e eles lutavam contra essa exploração e o domínio português. Achavam que existia uma carga de imposto excessiva sobre a mineração, né? Também desculpa, reivindicavam, né, uma maior autonomia da colônia, né, e também reclamavam das medidas restritivas impostas pelo Pacto Colonial, né, esse comércio exclusivo com Portugal. A arbitrariedade, né, do governo, assim como também estava pegando a divulgação dos princípios iluministas dentre a elite intelectual dos mineradores. Então, isso tudo gerou uma discussão em cima dessa autonomia política, né? E a formação desses grupos contrários, tal, isso tudo acabou resultando nisso. Juntou com a derrama, tá? E isso tudo começou a fazer parte do plano dos Inconfidentes. Olha só, qual era o plano dos Inconfidentes? Transformar a capitania, né, de Minas Gerais em uma república, com capital em São João do Rei, na cidade de São João do Rei. Fazer de Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, uma cidade universitária. Instalar um parlamento, tá, em cada cidade, e esse parlamento seria subordinado ao parlamento da capital. Implantar manufaturas, bem como explorar depósitos de ferro e minério. Construir uma fábrica de pólvoras, né? E isso tudo era tratado naquelas reuniões que aconteciam com os intelectuais na época, tá? E levou a um movimento chamado Inconfidência Mineira. Esse movimento tinha participação de religiosos, intelectuais, né? E tinha também o Tiradentes, né? E a Inconfidência Mineira se transformou em símbolo máximo da resistência para a população da região mineradora. A bandeira, era um movimento, eles tinham uma bandeira, e a bandeira deles, que eles idealizaram, virou a bandeira do estado de Minas Gerais. Eu coloquei para vocês verem ali, essa bandeira ela tem um triângulo vermelho e tem um lema, Libertas quae seratamen, liberdade ainda que tardia, né? E esse movimento ele acabou sendo delatado, né? E foi dada uma sentença em que Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, né, ele foi condenado à morte por enforcamento. A sentença foi executada a 21 de abril de 1792, na cidade do Rio de Janeiro, no local onde é a atual Praça 15 de Novembro. Eu coloquei para vocês verem um quadro, esse quadro chama-se Tiradentes Esquartejado, e ele retrata
né, a cena do Tiradentes após o enforcamento. Por que Tiradentes esquartejado? É uma pintura do Pedro Américo. Essa pintura está no Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora. E o governo português, temendo outros levantes com essa mesma reivindicação, pegou o corpo de Tiradentes, depois de morto, enforcado, esquartejou, salgou as partes do corpo de Tiradentes e mandou para as cidades envolvidas na Inconfidência Mineira e deixou a mostra como objeto de intimidação. Inclusive, a bandeira de Barbacena, ela tem uma das mãos de Tiradentes, porque alguns inconfidentes eles chegaram a se reunir em Barbacena. Então, como forma de intimidação, mandou para Barbacena a mão de Tiradentes. Então, como símbolo desse fato, a mão de Tiradentes faz parte da bandeira da cidade de Barbacena. Eu coloquei aqui a página que tem a sentença da devassa, né? O que é devassa? A devassa foi um processo, tá? É um rito processual, só que ele tinha caráter criminal. Então, dever ao Estado português era considerado um crime, tá? Então, quando teve essa devassa, né? Esse processo foi ativado e foi colocado a dívida, né, para ser cobrada. Esse tipo de prática está estabelecido nas ordenações do Reino Português, né? E as características dele era criminal e inquisitorial, em que a mesma pessoa que julga é a mesma que condena, tá? Então, o julgador ele era o acusador e sempre terminava numa sentença em que a pessoa ela era condenada. Nós tivemos outro movimento, mas agora no Rio de Janeiro, chamado Conjuração Carioca. Logo depois da Inconfidência Mineira, isso ficou, o pessoal tomou conhecimento, até porque o ouro que era extraído em Ouro Preto, ele vinha pela Estrada Real, pelo Caminho Real, e terminava com o embarque dele ali na região sul do Rio de Janeiro para Portugal, depois das barras já estarem fundidas com o selo do português, aquela coisa transformada em barras de ouro, aquela coisa toda. Então, o Tiradentes também ele foi transferido, ficou, enquanto o processo estava rolando, ele ficou preso aqui no Rio de Janeiro. Esse é um dos motivos pelo quais a execução da sentença foi no Rio de Janeiro, tá? E esse pessoal, a elite intelectual carioca, se reunia numa sociedade literária que existia aqui, tá? E eles discutiam esses assuntos, Inconfidência Mineira, libertação do Rio de Janeiro, libertação do Brasil e tal. E esse movimento aconteceu dentro dessa discussão que ela tomou um caráter de movimento emancipatório, tá? E influenciado também pela Revolução Francesa, tá? Além do ocorrido após a Inconfidência Mineira, né? Ele aconteceu em 1994, ele foi restrito apenas a discussões ideológicas. Ficavam dentro de uma sala, poetas, escritores, literatos, e discutindo aquilo ali. E essas reuniões aconteciam uma vez por semana, tá? E eram críticas ao absolutismo, poder da igreja, tal. E esse pessoal foi acusado de promover um sentimento de emancipação, tá? Então, quem foi acusado? O Vicente Gomes, João Manso Pereira, o poeta Manuel Inácio da Silva Varenga. Então, foi aberto um processo, tá? Esse processo durou 2 anos, só que todos os envolvidos foram inocentados por falta de provas. Bem, uma outra
um outro movimento emancipatório que aconteceu no Brasil foi a Conjuração Baiana. Tá? Ela foi de 1798 a 1799. Tá? Ela teve inspiração nos ideais iluministas, tá? E nos acontecimentos também de Minas Gerais, que tomaram uma certa proporção. Tá? Esse movimento revolucionário da Bahia, tá, teve o nome de Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, que alguns dos seus líderes exerciam a função de alfaiate, também conhecida como Revolta dos Búzios. Por que era a Revolta dos Búzios? Porque muito desses revoltosos, eles praticavam a religião afro, e dentro dessa religião eles tinham como forma de identificação dos seus irmãos de fé usar um colarzinho com uma conchinha daquela de búzios pendurada no pescoço. E isso foi uma das formas que foi usado para identificar todo mundo que era adepto dessa conjuração. Tá? E qual era o motivo? Insatisfação com a situação difícil da região, falta de alimentos, mas os principais motivos mesmo foram a injustiça social, que a maior parte da população era descendente de escravos, né? Injustiças sociais e raciais da época. E como projetos revoltosos queriam que proclamação da República, eles queriam criar a República Baiense, né? Queriam abolição da escravidão, aumentar a remuneração de soldados, tinha um militar envolvido também, então estavam querendo o aumento salarial, tá? Queria também a abertura dos portos brasileiros para as outras nações, redução dos impostos cobrados e o desenvolvimento de um livre comércio. E é importante eu falar para vocês que o movimento teve o mesmo fim da Inconfidência Mineira. Os seus organizadores, né, os seus cabeças de movimento, eles foram presos e foram enforcados. Né? Até por uma questão de analogia, fizeram uma pintura parecida com Tiradentes esquartejado com os 4 líderes desse movimento. Olha só, ainda continuando da Conjuração Baiana, o objetivo não era apenas romper com a dominação colonial portuguesa, tá? Mas eles estavam dentro daquele ideal de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, dentro disso, eles produziam panfletos, e esses panfletos, né, eram chamados de pasquim. Pasquim é um jornal de baixa qualidade, essa palavra tem uma conotação pejorativa, né? E dentre desses panfletos, né, que eles eram pregados nos postes, distribuídos nas ruas, a fabricação, a confecção desse material chegou ao conhecimento das autoridades, que começou a investigar e descobriu os líderes do movimento que foram presos. Um desses panfletos estava escrito assim: animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz de nossa liberdade, o tempo que seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Então, essa distribuição desses panfletos despertou a atenção das autoridades, que chegou até os líderes, tá? E essa ação do governo da Bahia prendeu o alfaiate João de Deus do Nascimento, o aprendiz que era auxiliar dele, que também estava envolvido no movimento, e eles foram enforcados e esquartejados no dia 8 de novembro de 1799. Bem, relembrando então, olha só, as ideias iluministas influenciaram vários movimentos emancipacionistas no Brasil colonial, tais como Inconfidência Mineira, Conjuração Carioca, Conjuração Baiana. Tá? E é importante vocês não esquecerem que a Inconfidência Mineira ocorreu como uma reação aos atos do período pombalino.
Bem, eu vou deixar aqui para vocês uns exercícios referentes a esse capítulo do módulo. Então, vou pedir para vocês fazerem um exercício da página 308 até a página 310, tá? E o nosso questionário, temos aí mais uma perguntinha. Qual é a pergunta? Os princípios iluministas serviram de fonte de inspiração para questionamentos contra a exploração da coroa portuguesa no Brasil. O que resultou na formação de grupos contrários à metrópole? O que resultou na formação de grupos contrários à metrópole? Cite o nome dos 3 movimentos ocorridos nesse período. Botei ali as 3 linhas e eu vou corrigir na próxima aula, tá? Por hoje é só e até a próxima aula. Um abraço para vocês.